Boa noite. Sorteada 31. Acho que pode começar, que a gente já está ao vivo lá no Face. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós estamos dando início a essa live pelo Facebook, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e através também do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Nós estamos no seminário de formação nacional da Campanha da Fraternidade 2021. Eu sou o monge Isaac, eu sou padre da Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia e também membro da Comissão Teológica do CONIC e membro desta comissão que preparou e elaborou a Campanha da Fraternidade que está sendo apresentada durante essa semana. O tema da Campanha da Fraternidade deste ano, de 2021, que vai iniciar com a Quaresma, tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, se fez unidade. Efésios 2:14. Querendo acolher a você que está participando conosco deste nosso encontro através da internet. O tema de hoje, neste dia 1º de outubro, é Redescobrindo Cristo no Caminho, a paz do ressuscitado que nos une, evangelização para a cultura da não violência, caminhos a trilhar. E usaremos a análise de Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Eu peço a você agora que desligue o seu microfone. As câmeras estão liberadas por causa que nós tivemos uma dificuldade em relação à tradução de Libras, que é oferecida pela Igreja Católica, né? Então, as câmeras estão liberadas para que a gente possa assistir. Você também, através do chat, vai ter o link da lista de presença desta semana, deste dia do nosso encontro. Então, faça a sua inscrição, deixando o seu registro. Eu convido agora a Lisandra Casper, jornalista, leiga católica romana, integrante do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Joinville e integrante do CIER, para o devocional desta noite. Uma boa participação a todos. Uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesse seminário virtual da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Então, sou Lisandra, represento o CIER nesse seminário, Conselho Interreligioso para Estudo e Reflexão. Sou de Joinville, Santa Catarina. Quando fui convidada para fazer esse devocional, pensei, e como não pensar na situação em que se encontra nosso país. E pensei na educação.
Pensei principalmente na educação popular. E em meio a tantas reflexões, pensei em Paulo Freire. E por que Paulo Freire? Porque ele é aquele pensador que nos indicou que esperança não é esperar, e sim esperançar. Nos orientou de maneira pedagógica a entender o que é opressão. Paulo Freire, tão atacado neste desgoverno, e somado a isso tudo, um ministro que diz que professor é aquela pessoa que não conseguiu ser outra coisa, entre outras barbáries. Ora, que seria de cada um de nós nesse seminário se não fossem as professoras e os professores que passaram por nossas vidas? Chegaríamos até aqui? Com certeza não. Então, minha reflexão neste devocional é em solidariedade às pessoas que dedicam suas vidas nas salas de aula, hoje virtuais, deste país. Sigo falando, recitando, uma poesia que Paulo Freire escreveu quando estava exilado na Suíça na década de 70. Chama-se Canção Óbvia. Escolhi a sombra de uma árvore para meditar no muito que podia fazer enquanto te esperava. Quem espera na pura esperança vive um tempo de espera qualquer. Por isso, enquanto te espero, trabalharei nos campos e dialogarei com homens, mulheres e crianças. Minhas mãos ficarão calosas, meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos. Meu corpo será queimado pelo sol. Meus olhos verão o que nunca tinham visto. Meus ouvidos escutarão ruídos antes despercebidos na difusa sonoridade de cada dia. Desconfiarei daqueles que venham me dizer à sombra daquela árvore, prevenidos, que é perigoso esperar da forma que espero, que é perigoso caminhar, que é perigoso falar, porque eles rechaçam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que venham me dizer à sombra desta árvore que tu já chegaste, porque este que te anuncia ingenuamente antes te denunciava. Esperarei por ti como jardineiro que prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Precisamos urgentemente de uma educação popular e libertadora. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos e a todas. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje para mais uma noite desse nosso seminário de preparação para multiplicadores da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Hoje falaremos sobre a metodologia, né? Metodologia nada mais é do que conhecer caminhos. E o tema desse método que aprenderemos hoje é redescobrindo Cristo no caminho, a paz do ressuscitado que nos une, evangelização para a cultura da não violência, caminhos a trilhar. Análise de Lucas 24, de 13 a 35. E para nos guiar por esse caminho, nosso convidado de hoje é o Edmilson Schinello, que é teólogo, biblista, leigo católico romano, professor na Universidade Católica Dom Bosco, Mato Grosso do Sul. Ele é colaborador do CEBI. Antes de passar a oportunidade para o Edmilson,
eu reitero a necessidade de manter os microfones desligados, né? Hoje podemos manter as câmeras ligadas, porque não teremos a tradução de Libras, por um motivo meio em cima da hora, uma das nossas tradutoras de Libras não poderá participar, então podemos deixar as câmeras abertas. Que Deus abençoe nosso irmão que está com a palavra nesse momento. Só mais uma coisa, me perdoem. As questões podem ser realizadas pelo chat, mandem no privado para mim, que assim, quando o Edmilson terminar, eu já faço as questões e a gente consegue organizar um diálogo muito saudável, muito bom aqui, para a gente esclarecer. Deus abençoe. Agradecido, reverendo Francisco. Boa noite. Boa noite a cada uma e a cada um que participa desse seminário, seja aqui pelo Zoom, seja acompanhando pelo Facebook. É uma alegria muito grande e vai um abraço carinhoso aqui das terras de Mato Grosso do Sul, em solidariedade junto à dor de cada família brasileira nesse momento. Aqui, de uma forma especial, a gente se une aos povos indígenas. Já atingimos mais de 1.000 pessoas indígenas mortas pelo Covid. É uma proporção maior do que a população brasileira. E um abraço também lembrando a dor da fumaça do fogo no Pantanal que ainda chega sobre a gente. A gente sabe, não é um fogo causado pela seca, é o fogo do crime, é o fogo do agronegócio, que prefere ver tudo queimar para depois colocar o gado. Não é esse o mundo que nós sonhamos, não é isso que nós queremos, não é essa a nossa ciranda, como a gente descobre nesse cartaz que nos convida para o ano que vem. Desde já nos preparando, então, nesse seminário, nessa ciranda que ao mesmo tempo é caminho, querida irmã, eu gostaria de conduzir o nosso bate-papo aqui em 3 pequenos momentos. Rapidamente, lembrando como é que foi a nossa caminhada até aqui. E aí, retomando alguma coisinha do que Rome fez conosco no primeiro dia. Fazer memória sempre é aquecer o coração e a vida, né? Evidentemente, depois, como já nos foi lembrado, vamos utilizar a maior parte do nosso tempo tentando conversar, fazendo essa ciranda do caminho a partir do texto de Emaús. E, evidentemente, por último, começarmos a nos perguntar. Teremos mais tempo para isso? Mas a pergunta já se nos faz: como é que a gente faz para voltar a Jerusalém? A gente sabe que Jerusalém, na teologia lucana, é o centro de onde a missão se irradia. Como é que a gente volta para Jerusalém e que missão a gente quer levar, né? Pois bem, já é o nosso 4º dia nesse seminário. Nossa irmã Rome lembrava a estrada que a gente fez até aqui, desde 2000, na nossa primeira campanha da fraternidade, um sonho de um novo milênio sem exclusões não está longe de nós. Está difícil, mas nós sonhamos. Dignidade e paz nos conduziu depois para uma nova campanha da fraternidade ecumênica em 2005, Felizes os que promovem a paz. Um tempinho depois, caminhamos mais na estrada, denunciando a economia da morte, e hoje a gente cunha o termo necropolítica, né? Não queremos servir ao dinheiro, queremos servir a Deus. Nos juntamos novamente em 2016 na defesa da casa comum, pensando inclusive no direito ao saneamento, e a gente se prepara agora para a campanha de 2021. Cristo é nossa paz. Vamos sim, como nos convida Efésios, a derrubar os muros e a seguir na caminhada com os altos e baixos que ela tem, indo adiante.
Além de lembrar o que a gente fez nestes 20 anos em termos de caminhada ecumênica, Rome também lembrava no primeiro dia os gestos concretos. E eu gostaria de trazer pelo menos um Rome de uma das campanhas. Um camponês muito simples, de uma pequena aldeia chamada Moraste, porém perto de uma grande fortaleza militar que fazia defesa para Jerusalém, chamada Gade, tinha um sonho, e ele nos ensinava a cantar. Virou um folclore em Israel, né? Muitas vezes, Israel, que mata o povo palestino, canta esse canto sem lembrar que o nosso sonho continua sendo esse, né? Sob a figueira e o parreiral, descansaremos afinal. Jamais iremos nos lembrar do antigo tempo militar. Transformaremos canhões e espadas em podadeiras, em paz e enxadas, em vez de guerra entre os irmãos, todos os povos se dando as mãos. Quando você lembrava, Rome, na primeira noite, que a gente abriu as portas de nossas igrejas para recolher armas, e você dizia que a gente está num momento diferente agora, a gente continuava a sonhar. Vamos, sim, nesta próxima campanha, desarmar nossos corações. Vamos transformar armas em instrumentos de trabalho, porque a fome chega de novo no país. Queremos mudar nossas estruturas e as igrejas são corresponsáveis por isso. O nosso texto base lembra, então, que cada uma dessas campanhas sinaliza que o melhor que a gente tem para desarmar é o nosso testemunho através do diálogo. A nossa fé nos anima a prosseguir. Unidade na diversidade, por quê? Em 2021, a gente vai dizer sim, que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez unidade daquilo que era dividido. Na primeira noite, lembramos isso, lembramos o objetivo de nossa campanha em 2021, queremos construir a nova humanidade nascida em Cristo, mas sem impor Cristo a todo mundo, né? O que a gente quer é o projeto de Cristo. Chega de totalitarismo, chega de monocultura, inclusive na religião, como imposição que nega o diálogo. Quando a gente fala hoje em renascer em Cristo, é respeitando a maneira de cada pessoa ser nesse país tão intolerante, vivendo, infelizmente, um fascismo em nome de Cristo. Vivendo, para usar as palavras de nosso presidente, né, que não governa o nosso país, mas desgoverna e incendeia, como falava a Camila no segundo dia. Se existe cristofobia no nosso Brasil, a gente sabe que sim, porque muita gente tem fobia do verdadeiro Jesus. Essa é a cristofobia. Na segunda noite, Camila e Bruno nos ajudavam a responder a pergunta que Beoso lançava para a gente, né? Sobre o que a gente falava do caminho. E eu lembro bem que Camila e Bruno partiram de um pressuposto que nossos irmãos, nossas irmãs nas comunidades são aquelas mesmas que estão gritando sem desemprego, que não tem nem tempo de pensar na hora de tomar decisão entre a vida e a morte, enquanto dois aspectos que o texto base destaca se colocam sem nos dar tempo de pensar. A destruição de nossas condições de vida, do ser humano e do ambiente, e esse hipócrita e falso dilema, como se tivéssemos que escolher entre e salvar a economia. Nós caminhamos ontem à noite, já na nossa terceira parte da reflexão, com a ajuda de reverendo Cláudio e da pastora Odja, analisando uma carta para pessoas de boa vontade, que somos cada uma e cada um de nós,
e tanta gente que não está conosco e nem sequer está nas igrejas, até porque nem sempre nossas igrejas têm sido testemunhos, né? Não conseguimos ser. E aí nos perguntávamos, qual então é o significado dessa profissão de fé, dessa confissão de fé em tempos tão incertos? Lembro que Odd já insistia ontem nos muros cada vez mais fortes colocados entre nós, que a gente consiga superar, e para isso a gente quer construir caminhos, olhar os passos que vamos dando no caminho. É a proposta, então, para a nossa conversa de hoje à noite, a partir do texto de Emaús, Lucas 24, 13 a 35. Eu gostaria de convidar, se alguém que está no grupo do Zoom, né? Peço desculpas para quem acompanha pelo Facebook, mas para quem está no grupo, se pode abrir a Bíblia para nós e nos ajudar na leitura de Lucas 24, 13 e 35. A gente sempre acha que sabe os textos de cor, mas nem sempre eles estão em cor, né? Em coração. Então vamos ouvir mais uma vez, porque somos convidadas, redescobrindo o caminho, a buscar a paz do ressuscitado que nos une. E a gente tem que saber que essa paz é a mesma que nos envia a evangelização, mas evangelização não como chegou ao Brasil. A gente tem que assumir que muitas vezes o que chegou no Brasil não foi cristianismo. Foi a cristandade da morte. Mas isso deixou raízes tão fortes que agora, quando esse ódio vem à tona, ele vem legitimado por esse mesmo suposto cristianismo, né? Para vencermos esse ódio que agora se nos ataca, que se nos agride de forma tão violenta, temos que voltar às origens, ir à fonte, redescobrir, voltar a fazer o caminho de Emaús. Vamos ler. Edmilson, se você Sim. quiser, eu começo uma primeira parte e aí que outras pessoas sigam, né, com uma voz melhor, vozes femininas, né? Já que provavelmente o companheiro de Cleofas era sua mulher, né? No caminho de Emaús. Boa provocação, Beoso. Começa Eu e uma começo, mulher continue, né? por gentileza. No primeiro dia da semana, isto é, né? Passou o sábado e é o dia da ressurreição. No primeiro dia da semana, de madrugada, aí não, naquele mesmo dia, né? Então, 2 deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém, uns 11 quilômetros. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. Perguntou-lhes, e agora eu passo adiante para outra voz. É o versículo 17, né, na metade do versículo. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade, porém, que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Segue no 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Próximo. 27. Então, começando por Moisés e Elias, por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece, fica com a gente, fica conosco. É tarde, o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e uma vez com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e distribuiu a eles. 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não vos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35. E o Senhor ressuscitou e já está na comunidade. Quando o Beoso começou a fazer a leitura, ele já nos provocou. E duas coisas aconteceram. Primeiro, vem em nossa memória, em nossa mente, quem é esse casal? É essa a pergunta. Segundo, é processo coletivo, é anonimato. Por isso, então, obrigado, Beoso, Teobaldo, Ana, Rosa, Raul, né? Lisandra, nessa leitura que a gente fez, nada combinado, né? Porque a palavra vem fluindo mesmo. Antes da gente voltar para o texto, inclusive para a sua pergunta, Beoso, ou para a sua afirmação, melhor dizendo, né? Eu só queria lembrar, por que em Lucas é tão importante essa questão de caminho? Faz parte, mais do que uma geografia, da teologia de Lucas, né? Caminho em Lucas é nome próprio. Em Lucas você não pertence à igreja. Ele não usa nunca a palavra igreja. Você faz parte do caminho. Você faz parte da estrada, Francisco. Você faz parte da estrada, Rome. Você não está na igreja. Você não está no caminho, né? O termo igreja, a gente sabe, é usado apenas por Mateus, né? Nos evangelhos, e é importado, inclusive, da discussão de cidadania do mundo grego. Mas para você atingir a cidadania,
o direito de fazer parte da eclesia, você tem que estar a caminho. Não é à toa que, se a gente vai para Atos dos Apóstolos, né, a segunda parte da obra lucana, a gente encontra lá que Paulo perseguia os que faziam parte do caminho. Priscila e Áquila, o chamando à parte, expuseram a ele o caminho. Tem Bíblia, no mundo protestante não, mas no mundo católico tem tradução da Bíblia que no lugar de caminho traduz por doutrina. Olha como é que a gente faz questão de distorcer e já colocar cerca, né? Ao invés de abrir estrada, a gente quer colocar... Expuseram a Paulo, expuseram a fulano, expuseram a doutrina. Não, não é doutrina. Mostraram o caminho. Fazer parte da comunidade cristã é pertencer ao caminho, diz Lucas em Atos, né? No Evangelho, só para a gente olhar, a gente lembra, estamos lendo o capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, que tem pequenas partes. Na verdade, os sinóticos seguem a mesma lógica, né? Jesus faz uma preparação da sua missão, atua na Galileia, depois sai da periferia do seu país, que já está na periferia do império, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa da Galileia, e vai atuar em Jerusalém, onde está o centro do poder. E em Jerusalém ele é assassinado e morto. Porém, o texto retoma uma coisa interessante no Evangelho de Lucas, que é a parte maior, a ida de Jesus para Jerusalém. Então, Lucas segue o mesmo caminho que Marcos, Mateus também segue, porém, ele dá uma atenção muito especial à viagem de Jesus para Jerusalém. Depois que ele atua na Galileia, lá no capítulo 9, 51, ele diz que 9,50, eu sempre até brinco assim, Jesus teve uma boa ideia, 51, né? Vamos para Jerusalém. Tomou decididamente o caminho para Jerusalém. Fazer o quê em Jerusalém? E é uma viagem que ele demora 10 capítulos para chegar. A gente sabe que é a viagem do encontro da cruz. É a viagem de quem sabe, estou num caminho que não vai ter volta. Eu sei que corro o risco de ser assassinado. Quantas vezes Dorothy, Chico Mendes, Dorcelina, companheiros e companheiras, não tem mais jeito, mas não podemos e não vamos recuar. Essa viagem para Jerusalém, de vez em quando a gente vai encontrando lá dos capítulos 9, enquanto subia, estando indo para Jerusalém, que nem tem uma preocupação geográfica, no fundo ela mostra que o caminho não é fácil. E se nós estamos no caminho do ecumenismo, nessas nossas campanhas da fraternidade ecumênica, a gente também sabe que não é fácil, né? Pois bem, chegando em Jerusalém, Jesus é assassinado, morre, e este casal está voltando para casa, né? Foi a provocação que Beoso já trouxe. Então, vamos perguntar sobre isso, né? Aliás, essa discussão vem nos acompanhando já desde a elaboração do texto base. E, carinhosamente, a equipe acolheu as diferentes proposições. Quando você tiver acesso ao texto base, inclusive, você vai observar lá na nota de rodapé do texto base essa discussão que Beoso provocou, respondendo à pergunta: quem são os discípulos de Emaús? Né? Um tem nome, é o Cleofas, e eu até por curiosidade trouxe aí a comparação em diferentes Bíblias, né? Às vezes ele aparece como Cleofas no Evangelho de Lucas e uma variante de Clopas ou Clofas no Evangelho de João, e a gente lembra então que Maria, mulher de Clofas, estava aos pés da cruz. Se esse Clopas ou Cleopas é o mesmo e está voltando para casa, desistindo de tudo, muito possivelmente quem volta com ele é sua companheira. Essa pergunta parece pequena, parece insignificante, mas não, ela é fundamental. Se a gente quer derrubar muros, se a gente quer acreditar, como diz Efésios 2,14, num Cristo que nos une para derrubar muros, o muro das relações de gênero na igreja precisa ser enfrentado. O muro da violência de gênero, que é também simbólica, precisa ser enfrentado.
E é evidente que se um nome está no anonimato, é para que Edmilson, Romy, Anita, Francisca, cada uma de nós, Amélia, Esli, cada uma que está acompanhando do seu canto, se sinta neste lugar, a caminho de Emaús. Mas também a gente tem que perguntar por que está silenciado o nome de uma das pessoas. Pode sim, com certeza, e a gente não precisa jurar de pé junto, não precisa afirmar, mas a gente tem que trabalhar com essa suspeita de que trata-se de um casal. O casal de Emaús. Então, eu peço liberdade para você que pode interpretar o texto diferente, nenhum problema se você prefere pensar em dois homens, né? Mas carinhosamente, nesse diálogo proposital, nessa nossa ideia de conversa tranquila, eu vou falar de casal, tá? O casal de Emaús voltando para casa. Eu estava trabalhando numa comunidade aqui em Campo Grande e tinha duas crianças, filhas de catequistas numa comunidade católica, escutando a mesma discussão, e ao final do encontro elas vieram me entregar dois desenhos. Cada uma delas fez o desenho dos discípulos de Emaús. O João, um garotinho de 5 anos, me chamou muito a atenção, porque colocou a discípula ao centro, né? E a Giovana fez da mesma coisa, Jesus ao centro. É mais fácil as crianças nos ensinarem a derrubar o muro do machismo que está em nossas igrejas e está como desafio também para a campanha da fraternidade do ano que vem, né? Essa imagem que aparece aí é de uma irmã, uma freira católica, a irmã Elda Broilo, e ela pintou na sede da congregação dela lá na Itália. Uma vez eu perguntei para ela, Elda, tudo bem que faz tempo que a gente relê o texto, e tempo é tempo mesmo, tá, gente? A patrística já chegou a pensar em casal, e se a gente vai nos nossos textos antigos ou novos da exegese, indo de Carlos Mesters, que é um biblista popular, passando por Crossan, né, que é estadunidense, quem conhece Crossan, o pessoal do Seminário de Jesus dos Estados Unidos, eles tranquilamente sempre falaram de casal, não tem problema não. Mas eu disse, Elda, além de um casal, você coloca a criança, tua imaginação foi longe, mas o que é mais triste? Sobra tudo para a mulher, para Maria do Cleofas, a bolsa, a criança? Aí ela me disse assim, pois é, na minha arte também estou querendo denunciar que não mudamos muito no que se refere a relações de patriarcado e violência contra a mulher, de lá para cá. A arte quer denunciar isso aí, né? Pois bem, o que o caminho de Emaús nos ajuda? Como ajudou a esse casal a recuperar a sua esperança. O nosso velho ver, julgar, agir e celebrar, que nos acompanha no texto base, também está em Emaús, né? Jesus chega com eles, começa a caminhar com eles, a realizar passos. E a primeira coisa que Jesus faz é se aproximar. Se nós queremos fazer uma campanha da fraternidade que, de fato, ajude a superar muros e, acreditando num Cristo que nos aproxime, temos que nos esforçar cada vez mais a nos tornarmos próximas das pessoas e não querer que elas se aproximem de nós, né? Quem tem visto na mídia cada vez mais exposto o conjunto de ameaças que Júlio Lancelotti vem sofrendo, sabe que isso é porque quem fez a escolha de tornar-se próximo de e simplesmente perguntar, né? Eu caminho junto com você, mas antes de falar qualquer coisa, pergunto. Pergunto para ouvir, para refletir. Eu gosto, agora um pouco menos na pandemia é impossível, mas gosto de andar de ônibus aqui em Campo Grande, e normalmente quando sento no ônibus, com as mulheres isso acontece mais, porque os homens somos mais sisudos, né? Mais fechados. Tudo bem, minha senhora? É só perguntar, tudo bem, minha senhora? Tudo bem nada, meu filho. Se eu te contar minha vida, e a mulher já abre o coração, né? Quer dizer,
sem conhecer, num ponto de ônibus ou dentro do ônibus, a pessoa quer falar. E nem sempre a gente está disposta a ouvir. Evidente que, se a gente pergunta tudo bem, você tem que ter disposição e vontade de escutar, né? Talvez, no caminho metodológico, nessa meta-odós, através do caminho, o que nós precisamos fazer nessa campanha da fraternidade é desarmar os corações para escutar. E escutar, por que será que tanto ódio se coloca no coração das pessoas nesse momento? E escutar o que está levando a nossa sociedade, legitimada pelas igrejas, a realizar falsos cultos. Nunca se cometeu tanta idolatria no Brasil, né? Quer dizer, o culto do ódio ao ódio, né? O culto às armas, o culto à farda, é o que predomina, legitimado pelas igrejas. Se numa campanha a gente já tentou desarmar, vamos ter que retomar isso, desarmando corações, né? A superação desse culto vai depender de muita escuta, de leitura da realidade, mas de leitura dos corações de forma silenciosa. E eu gostava, enquanto a gente estava lendo inicialmente o texto bíblico, que de vez em quando tinha uma pausa e alguém ficava assim incomodado. Será que ninguém vai ler? E eu pensava assim, que bom que temos um silêncio para a palavra entrar na gente. Escutar talvez seja o passo central no método, na pedagogia de Emaús. Agradecido, Lisandra, por nos ter emocionado, e emocionado, inclusive, quem está assistindo com o poema de Paulo Freire, né? Vamos escutar. Nessa atitude aí de escuta é fundamental. Superar o culto à farda no Brasil vai precisar de muito, porque ganhou muita força. E não é só a farda militar, essa também, e principalmente, né? Mas também a farda religiosa. O que tem de gente nos templos, nas nossas igrejas, inclusive as do CONIC, desfilando de pompa e roupa e farda para lá e para cá, e incentivando os seus fiéis a gostarem disso, né? O que tem de padre e pastor recém-formado pedindo roupa, cara, no caso da Igreja Católica, tem um costume de pedir para os paroquianos pobres dar casulas, aquelas roupas pomposas de presente, né? Esse culto à farda militar, religiosa, mas também civil, muitas vezes na toga, né? Como se juízes fossem deuses, como se a justiça do Brasil não fosse tendenciosa, não tivesse lado, esse culto nós vamos ter que superar. Para fazer isso, Jesus diz ao pessoal no caminho de Emaús, é preciso iluminar com a palavra. E a campanha da fraternidade fez uma escolha muito boa. Efésios, Ódia e Cláudia nos ajudaram ontem num aperitivo ao texto, tem que sim mostrar para nós a nossa capacidade de derrubar muros. Agora, é preciso entrar na casa. Em tempos de pandemia, o jeito que a gente está encontrando para entrar na sua casa, na preparação desse seminário, é este, né? Encontramos jeitos de entrar na casa umas das outras. É preciso a gente saber abençoar e partir o pão. Aqui, o texto base está dando uma chave muito interessante, né? Os olhos se abrem mesmo e o coração se abre quando o pão é repartido. Escutar o que Jesus falou até aqueceu o coração, eles diziam, mas se reconhece Jesus na partilha do pão. E a partilha do pão, para nós, tem que se traduzir em gesto concreto. Nós estamos repartindo o que é o nosso pão, mas temos que exigir do Estado que reparta o pão que nós produzimos. O Brasil voltou a ter milhões de pessoas na fome, na miséria, e não só por causa da pandemia, por causa desse modelo maluco de Estado que a gente
conhece bem, né? O Brasil precisa aprender a partilhar o pão. Talvez o que a gente também vai precisar aprender nesta campanha é que nós, lideranças religiosas, como Jesus, precisamos saber desaparecer no meio da comunidade. E é a última coisa que Jesus faz, né? Aliás, até cabe aqui um trocadilho, né, Romy? Muitas vezes a gente se pergunta, será que eu estou fazendo as coisas para me aparecer? Sempre me lembro de Dom Helder Câmara, muito aplaudido na Europa e proibido de falar aqui no Brasil, né? Na Holanda, principalmente, os auditórios enchiam, a França, né? Enchia auditórios para ouvir Dom Helder falar. E ele dizia que sempre, ao entrar naqueles auditórios e ser muito aplaudido, ele fazia a seguinte oração: Senhor, que eu seja somente o jumentinho que te carregue. Que nós, lideranças, gente que participa deste seminário, que vamos preparar a campanha da fraternidade, saibamos desaparecer no conjunto. Desaparecer não é abandonar a causa, pelo contrário, né? É poder celebrar junto com o grupo, desmantelando esse sistema hierárquico da maioria das nossas igrejas. Ah, mas eu não vou conseguir desmantelar estruturas milenares. Vamos desmantelar o sistema hierárquico, pelo menos no nosso coração, né? Vamos ter posturas diferenciadas em nossas comunidades. Refletindo os possíveis caminhos para essa nossa nova humanidade, a gente se pergunta, então, o que é que significa voltar para Jerusalém? Queria ir caminhando, então, para a última parte dessa reflexão, para a gente abrir as conversas com essa pergunta. Quer dizer, sair de Jerusalém significa abandonar a missão. Desistir. Voltar para Jerusalém significa reassumir a missão, mas também significa ressignificar a missão. Dar um novo olhar e descobrir coisas novas para elas, né? Lucas escreve a sua obra apoiando-se em Isaías, que dizia, a segunda parte do livro de Isaías, né? O livro da Consolação de Israel, dizia que Jerusalém é chamada para ser luz das nações. Só que ele escreve num tempo em que Jerusalém está em ruínas. Ou é exatamente essa cidade que a Babilônia havia destruída, que é ponto de acolhida para todos os povos, e de lá a luz das nações deve irradiar. Essa é a teologia de Lucas. Então, ao voltar para Jerusalém, depois passando pela Judéia, pela Samaria, até os confins da terra, como a gente lê em Atos 1:8, o evangelho se torna caminho para as nações. Agora, esse é um cuidado. Como é que a gente quer levar o evangelho para as nações? Está começando pela nossa. Não é de forma proselitista, violenta, muito menos empresarial. É na prática do diálogo. É buscando o caminho que não é o mais fácil. Tentando voltar para Jerusalém, o caminho da extrema-direita, ironicamente usando aí, não nos serve. O caminho das empresas religiosas também não nos serve. O caminho de qualquer violência religiosa, e vamos falar de nós, também não. O outro caminho está a construir. E é esse caminho que o casal de Emaús, que esse grupo de Emaús nos quer conduzir. É a escolha que a gente tem que fazer. Rapidamente, eu gostaria de lembrar como é que a equipe que pensou o texto base, com a ajuda do Espírito Santo, sugere que a gente faça essa volta para Jerusalém. Somos convidadas, enquanto comunidades e pessoas de boa vontade, a avaliar e identificar os caminhos para superar qualquer tipo de polarização, de violência. Vamos caminhar para um diálogo amoroso, testemunhando unidade na diversidade. Diálogo não é estratégia.
Paulo Freire dizia muito isso, viu, Lisandra? Diálogo não é estratégia. Diálogo é forma de vida. Eu não quero dialogar com a outra pessoa para depois, né, dizer para ela o que eu quero, o meu ponto de vista. Isso não é diálogo, isso é estratégia. Diálogo é escolha, é jeito de viver. E no diálogo a gente quer denunciar nesta campanha, e esse é nosso objetivo específico, as diferentes violências praticadas indevida e ilegitimamente em nome de Jesus. Não podemos deixar que se manipule tanto o nome de Jesus. A gente quer continuar se comprometendo com a casa comum, defendendo essa casa que é a casa de todas as pessoas e de todos os seres vivos, denunciando a instrumentalização da fé e a exploração e a destruição socioambiental. Se a gente consegue isso nas nossas comunidades, o passo é grande. Cada pessoa vai encontrar um jeito, né? Queremos contribuir para superar as desigualdades, queremos, com essa campanha, animar para o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promovendo a conversão para a cultura do amor, que é a única maneira de superar o ódio, né? Se a gente, desde já, começa a pensar formas de convivência ecumênica e na oicumene da vida, né, na nossa experiência interreligiosa, quando chegar no ano que vem, nós já vamos conseguir dar passos concretos, sonhamos podendo nos abraçar de novo fisicamente. A gente também espera, nessa campanha, estimular o diálogo, a convivência fraterna, com experiências humanas que são irrenunciáveis, admitindo que Deus nos sonhou plurais. Rome, você deve se lembrar bastante quando nós fomos preparar o material da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e das Cristãs aqui no Brasil, né? Um dos chamados era Deus nos sonhou plurais. E uma pessoa que não era do Brasil, no seminário de preparação, não concordava. E ela não falava português, e ela discordava o tempo todo. E Dom Manuel, na época, né, presidente do CONIC, perguntava, do que você está discordando? Ela dizia, eu discordo da frase que Deus sonha. Não era nem da pluralidade. Ela discordava da frase que Deus é um ser perfeito, absoluto, Aristóteles, né? Que não sonha. Deus já está tudo pronto. Não. O Deus que nós conhecemos através de Jesus se encarnou e sonha conosco. Mas Deus nos sonhou plurais. Logo, sermos diferentes não é só um fato, é um sonho. É o que na teologia a gente chama de pluralidade de princípio, para além de uma pluralidade de fato. No princípio, Deus nos quis assim. E é nessa riqueza, no exercício de aproveitar das águas em que a gente bebe, que nós queremos compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. O texto base insiste, e eu gostaria de destacar esta última parte. O caminho de Emaús foi caminho de dor e de morte na ida por causa da violência de algumas autoridades judaicas, não dos judeus, é importante a gente dizer isso, de algumas autoridades judaicas e das forças do Império Romano que assassinaram o líder do grupo, Jesus de Nazaré, que para nossa fé é o Filho de Deus. A volta para Jerusalém é a volta da não violência. Por isso é ressignificar a missão, por isso que não tinham entendido, né? Qualquer forma de tentativa de missão que ainda tenha resquícios de violência é o caminho de saída, e não é o caminho para Jerusalém de quem passou pela experiência de, ao entrar na casa, sentir o pão partilhado e aí reconhecer. Logo, o julgar que vai abrir nossas mentes e nossos corações, esse reconhecimento tem que ser pela ação não violenta com Jesus que se senta à mesa conosco para partilhar. Paro por aqui para a gente, então, seguir no bate-papo.
Ok, muito obrigado, Edmilson. Temos aqui muitas perguntas. Certamente um excelente diálogo se construirá. A primeira delas, feita, é mais um comentário, né, do que uma pergunta, feita pela Sônia Mota, diz o seguinte: a hermenêutica da suspeita nos ajuda a desvelar as camadas que o patriarcado colocou no texto para esconder o protagonismo das mulheres nas primeiras comunidades cristãs. É verdade, Sônia. Abraço carinhoso para as irmãs e irmãos da Bahia. Coisa boa. A gente aprende com vocês, mulheres, com os passos da teologia feminista, a suspeitar. Só que vocês, mulheres, sempre nos disseram que já aprenderam com as primeiras comunidades cristãs, que fizeram também releituras dos textos bíblicos. E logo a gente não tem receio de selecionar textos. O problema não é selecionar texto. Jesus fez isso. A gente nunca vê Jesus citando alguns textos do Deuteronômio, mas vê citando outros. Jesus não cita alguns textos do Levítico, mas gosta de ler o segundo Isaías. Jesus não cita o livro das Crônicas, mas gosta de viver os Salmos. É o servo sofredor de Isaías e dos Salmos. Então, o problema, primeiro, não é leitura seletiva do texto. O problema é com que critério eu seleciono o texto. Se o meu critério é o ódio, a LGBTQIA+, fobia, se o meu critério já é uma escolha antecipada de discriminação de gênero, eu vou na Bíblia pegar esses textos. Se o meu critério é a busca do amor e a pessoa e a prática de Jesus, eu faço como ele fez, né? Começando por Moisés, passando pelos profetas, vai relendo com o casal, com Maria e Cleofas, o que as escrituras tinham dito, selecionando textos. Além disso, suspeitando de, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, ele não é aceito, e logo ele levanta. Eu estou suspeitando mesmo, nenhum profeta é aceito na sua terra, e aí ele vai lembrar de Elias e Eliseu, né? Então, a chamada categoria da suspeita exegética, uma ferramenta hermenêutica, nos ajuda, sim, mas também nos ajuda, não só na leitura da Bíblia, né, Sônia? Ajuda na leitura da vida. A gente suspeita de discursos construídos, seja no passado, na história, seja no discurso da igreja de agora. Então a gente precisa suspeitar, e suspeitar é o sopro da Ruá, é o sopro do Divino Espírito conosco. Muito bem, muito obrigado, Edmilson. Mais uma pergunta, dessa vez da Maria Terezinha Balsanelli. O que você poderia dizer sobre a partilha e o partir do pão? Jesus parte o pão hoje. O que você poderia dizer sobre isso? Terezinha, como é que está Santa Catarina? Tudo bom? Abraço também para o Adelmo. Nós tivemos um problema muito sério na história de algumas igrejas, quando se fez o casamento do patrimônio, não do matrimônio, né? Do patrimônio, entre o jeito judaico cristão inicial de pensar com a filosofia grega. Talvez a gente tenha pego coisas não muito boas da filosofia grega e aí engessou demais com verdades e dogmas, aquilo que a gente chama de mistério principal da fé pascal, que é a ceia. O texto mais antigo, Terezinha, que nos foi preservado no Segundo Testamento, falando da ceia, é 1 Coríntios 11. Todas e todos nós sabemos disso, né? Onde Paulo lembra as memórias. Naquela mesma noite, então, tomou o pão, tomou o corpo, né? Os sinóticos também trazem. João traz no símbolo do lava-pés e na partilha dos pães lá no deserto, né? A discussão do pão. Mas Paulo diz assim: o que vocês fazem muitas vezes não é celebrar a Santa Ceia, viu?
O que vocês fazem muitas vezes não é celebrar a Santa Missa. Vocês celebram a ceia de vocês. Por quê, Terezinha? Porque enquanto alguns comem, os outros passam fome. E como a gente não tem problema, às vezes, de dizer heresias, né? A gente teria que se perguntar, será que Jesus vem em muitos de nossos cultos, de nossas santas ceias ou de nossas missas? Eucaristia, rito, celebração de pão e vinho não é magia. Celebração de pão e vinho é partilha. Se a comunidade consegue partilhar, e anteontem, né, a Igreja da Trindade nos motivava na noite de oração, lá de Salvador, que se a igreja acolhe a pobres e peregrinas, se a igreja assume o compromisso de partilhar, ela está empoderada, entusiasmada para celebrar a ceia. Se não faz isso, é rito, não é eucaristia, não é ação de graças verdadeira, né, Terezinha? Logo, o critério principal é o que nós queremos, né? Celebrar. Agora, também não dá para a gente pensar em Eucaristia verdadeira se a gente não se esforça para conviver com o diferente, para superar o ódio que está no nosso coração, nos desarmarmos, por mais que sejamos agredidas e agredidos, né? Nós somos ainda muito agredidos. Eu fico pensando no trabalho do Orides, lá em Santa Catarina, por exemplo, ali por perto. Quanto a extrema-direita te ataca, Orides? E quanto isso nos machuca? Estão invadindo até as nossas lives para gritar morte aos judeus, morte às mulheres. Até isso está acontecendo. Não tem como, né? Mas só tem um caminho, é desarmar os nossos corações e sonhar juntos. Não quer dizer que a gente vai ceder nos nossos projetos, né? Mas queremos celebrar a Eucaristia. Muito obrigado. Edmilson, mais uma pergunta, dessa vez do Kéder Silva. 2 aspectos nos envolvem na campanha da Fraternidade Ecumênica. O diálogo com a eclesia cristã é o primeiro, né? E o segundo, o diálogo com a polis brasileira, polarizada entre forças da morte e da vida. Como trilhar um caminho que nos une ao essencial, o amor ao pobre, reverencialmente, em um testemunho significativo? Kéder, a gente falava rapidamente, obrigado pela pergunta, no começo ou durante a fala, né? Que quando tanto Paulo como Mateus buscam o termo eclesia para traduzir o carral, né? A Vulgata já tinha traduzido, né? Usado o termo a Vulgata, desculpa, a tradução grega da Bíblia, a Septuaginta, né? Já tinha traduzido carral por eclesia. Mas o importante é a gente saber que esse termo vem do mundo da polis grega, como você também usou, né? Eclesia era a assembleia dos cidadãos reunidos para decidir o rumo da polis, na chamada democracia grega. O problema da eclesia grega é que lá se reuniam somente os cidadãos, no masculino, os cidadãos que tinham bens, os cidadãos que não eram escravos, os cidadãos que não eram estrangeiros, senão nem seriam considerados cidadãos. Logo, é mais fácil a gente dizer na eclesia grega quem não é cidadão, né, do que quem é. Mulher, mulher e criança, evidentemente. Escravo e estrangeiro não é cidadão. Por isso, quando Paulo, em Gálatas 3:28, né, a frase já foi lembrada esta semana, diz: entre nós não há mais divisão entre mulher e homem, escravo e livre, estrangeiro e judeu, que é o texto de Efésios também, né? Ambos agora estamos unidos, o muro da separação caiu. Paulo, ao fazer isso, ele está fazendo o enfrentamento da falsa polis, eclesia grega, propondo uma eclesia de iguais. Então, só há uma maneira, Kéder, da gente construir a verdadeira eclesia cristã. Somos comunidades para louvar a Deus, sim. Mas eclesia se faz no mundo, na ação política
sociotransformadora. Quem é do mundo católico conhece uma frase dita por Paulo VI, que é a seguinte: a forma mais sublime da caridade é a política. Na verdade, ele diz o inverso. A política é a maneira mais sublime da caridade. Então, se a gente quer fazer assistência social, mesmo que seja sociotransformadora, a gente faz fazendo formação de base, repensando as nossas catequeses, consciência de classe, inclusive, não precisamos ter medo, quer dizer, vocês incentivam a luta de classes nas igrejas? Não, a gente só constata que ela está aí. A gente constata que o Brasil é uma sociedade desigual. Agora, a nossa luta de classes não quer se dar pelo ódio. A gente precisa conquistar a nós mesmas e a nós mesmas com amor, com corações desarmados, com uma luta diferente. Mas se as nossas igrejas não assumem o papel sociotransformador de formação para a polis, para a política, retomar o que nós fizemos muito nos anos 80, em algumas delas, algumas até pressionadas pela ditadura que agora nos está às voltas. Se nós não fizermos isso, a eclesia cristã verdadeira não se constitui. Pode voltar ao império, a igreja de Constantino, que ainda não foi embora, né? Essa nós não queremos, já tem bastante, né, Kéder? Tudo bem. Recebemos aqui um abraço da Matilde Ramírez, do México, né? Eu faço questão de anunciar aqui. E a próxima pergunta, então, eu creio que posso realizar as duas juntas, né? José Lourenço Rodrigues pede para o Edmilson explicar melhor o diálogo como forma de vida segundo Paulo Freire, né? E também uma pergunta aqui que depois eu restauro quem fez. O segundo passo, caminhar junto, nos chama a atenção para sair das nossas bolhas, conviver com diferentes. Então, como anunciar a boa nova nesses tempos, né, de isolamento? Muito obrigado. José? Esqueci o nome? José Lourenço. José Lourenço. Obrigado, Zé Lourenço. Zé Lourenço, engraçado, nós estamos comemorando 50 anos do livro Pedagogia do Oprimido, a obra de Paulo Freire, que foi publicada, inclusive, primeiro em inglês, graças a uma pessoa bastante desconhecida que viveu aqui no Brasil, chamada Richard Shaw. Teólogo presbiteriano, o primeiro a falar em teologia da libertação verdadeira, né? Richard Shaw já estava nos Estados Unidos, acolheu Paulo Freire no exílio e viabilizou a publicação da Pedagogia do Oprimido, hoje reconhecida em muitas línguas. O problema é que quando a gente leu Pedagogia do Oprimido, a gente quase não enxergava a palavra diálogo lá. É um desafio que a gente se recoloca. Volte a ler Pedagogia do Oprimido e a obra do Paulo Freire todo, vendo quantas vezes a palavra é diálogo, para além da palavra conscientização, que a gente usou muito, né? Despertar nossas consciências, não é conscientizar as pessoas, né? Mas para além de despertar nossas consciências, o que marca a obra de Paulo Freire é a dialogicidade. A questão é que também nós, no movimento social, nas igrejas mais comprometidas, muitas vezes usamos a conversa, que a gente até classificou como diálogo, como sendo uma maneira de levar as pessoas a pensarem como a gente quer. Aí, por isso que eu disse, isso é estratégia, né? Estrategose é um termo militar, né? Estratégia. Eu conquisto para e não estou junto com. Eu sei que esse é o desafio permanente. Quando Jesus chega na terra dos sírios fenícios como estrangeiro, né? A gente costuma dizer que Jesus curou a estrangeira, ou a filha da estrangeira. Estrangeira era Jesus. A mesma coisa com a samaritana. Jesus é o estrangeiro na beira do poço, na terra da samaritana, né? Jesus chega como estrangeiro na casa
da mulher cirofenícia, ou numa casa, segundo o Evangelho de Marcos, até um pouco escondido, e ela pede a cura. Ele diz, olha, o que eu aprendi do meu povo é, não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Né? Tem uma posição formada. Nem sempre o diálogo é sereno, e ela responde à altura, tudo bem, mas também cabe a nós as migalhas. Né? Quer dizer, é claro que essa resposta provoca, e eu faço muita questão de lembrar esse Jesus humano, porque é o que a gente lê em Filipenses 2, né? Ele esvaziou-se da sua morfé, da sua condição divina, e assumiu a nossa condição, e culturalmente ele é moldado por esse jeito de ser. Nós somos a verdade, a igreja tem a verdade, a minha igreja muitas vezes tem a verdade. Não. Quer dizer, dialogar de fato é saber que vamos enfrentar atritos, mas saber que nós não estamos com a verdade. E quando a gente diz que Deus é a verdade, mais ainda, eu me lembro de Teobaldo dizendo isso para nós, né? Se Deus é a verdade que nos tem. Nós não temos a verdade. Não somos mais do que Deus, né? Quer dizer, então vamos parar com essa ideia de que nós temos a verdade. Quer dizer, a gente precisa construir a verdade coletivamente. E aí, a segunda parte da sua pergunta eu acho mais difícil nesse momento. Como dialogar? É fácil falar entre nós. Como dialogar fora das nossas bolhas, Zé Lourenço? É desafiante, né? Por quê? Não é só porque a gente não quer, mas também porque muitas vezes a outra parte não está disposta a ouvir e nesse momento está surda, né? Está surda. E eu às vezes acho que só tem um caminho neste momento. E quando a gente puder voltar, mais ainda, a gente poder olhar desarmadamente no olho e, quando possível, abraçar. Acho que uma das coisas que foi mais dolorida para mim nesta campanha, e não era uma campanha contra o Bolsonaro, mas era uma campanha que a gente fazia a favor da vida, né? Conversando com pessoas mais fanáticas, quando elas vinham nos agredir, era a gente olhar, eu conseguia olhar nos olhos assim, mas por que você está me agredindo se eu sou seu irmão, né? Eu quero sair podendo te dar um abraço. O argumento não vai convencer. Nesse momento, as bolhas não querem se entrelaçar, né? Não queremos romper, mas olhar no olho e desarmar o coração. Nas nossas comunidades, eu fico pensando nessas comunidades luteranas no norte, né? Com alguns fazendeiros, plantadores de soja, ouvindo pastoras de coração desarmado. Não está fácil, não, né? Mas é o nosso caminho, né, Zé Lourenço? Muito bem. Agora, fazer a pergunta direito, né? Era o nosso querido Padre Beoso que tinha feito, né, um comentário. Tinha feito um comentário aqui sobre a segunda parada, né? Como realizá-la, já que essa segunda parada... Deixa eu só encontrar aqui a pergunta, porque acabou ficando aqui mais para cima, né? Ó, o segundo passo, caminhar junto, nos chama a atenção para sair de nossas bolhas, conviver com diferentes, né? Queria que você comentasse sobre isso, Edmilson, e também, ao mesmo tempo, comentar a questão da Antônia Maria, que pergunta: como anunciar a boa nova nesses tempos de tanta dor e destruição das espécies animais e vegetais? Se a gente tivesse respostas para estas coisas, né, Antônia? Beoso, eu acho que seria gostoso até ouvir você, né? Assim, aliás, uma das coisas que, às vezes, a gente até brinca, assim, ó, Beoso, quando morrer, a gente vai perder uma biblioteca de Alexandria. Quem já escutou o Beoso falar sabe disso, né? Mas mais do que isso, a gente vai perder, para além do seu conhecimento, Beoso, a gente vai ganhar a experiência do amor. Porque a gente sabe também o quanto você sofreu na sua história de incompreensão, desde o seu trabalho inicial lá em Lins, até toda a perseguição ao CESEP. E o jeito com que você nos ensinou, a gente quer fazer. Eu trabalho aqui em Campo Grande, numa faculdade católica,
com seminaristas. Não precisa dizer muita coisa, né? O quanto são fechados, tridentinos, e eu diria, às vezes, não na maioria, às vezes até violentos. Quando tem mulheres em sala, a violência se explicita mais ainda, né? E para mim é um aprendizado diário, né? Muitos deles desses bolsonaristas fanáticos assim. Para mim tem sido uma coisa muito gostosa, não vou dizer que é fácil, quando a aula termina, quando era presencial, mas agora também, ser procurado nos corredores para escutar. Professor, eu divirjo de você, discordo de você. Mas o que você está fazendo aqui atrás de mim? Né? Eu sei, o que você veio me procurar, você está discordando tanto? Não, tem alguma coisa a mais que a gente consegue passar para além do ódio, né? Que é o amor. Agora, estrategicamente, com violência, nós não vamos conseguir nada, né? Violência no olhar. Beoso, eu quero continuar aprendendo com você, mais do que tentar responder nessa segunda parada, que a gente tem sim que caminhar junto. Até porque eu penso que nas nossas comunidades, muita gente que tem o ódio no coração não tem vencendo o amor. Tem coisa abafada ali dentro, né? Eu conversava, tem uma senhora que participa num grupo de estudos que discorda totalmente de nós, da nossa fonte. Outro dia ela me contou a experiência dela, é uma médica aposentada, ela até escreveu num livrinho, e eu, assim, fiquei emocionado. Quer dizer, uma pessoa que é contra qualquer trabalho sócio-transformador, que todo mundo, que nós somos comunistas, que não sei o quê, tem um amor no coração tão grande que o que está faltando é algo a mais que nossas igrejas não conseguiram dar, mas com você a gente aprende, né? O trabalho do CESEP nos ensinou isso. Antônia Maria, quanto mais a gente perceber que o mundo não foi criado para o ser humano, melhor, né? Nós vamos ter que rever as nossas catequeses. Eu me lembro de quando eu fazia catequese, que tinha umas perguntinhas e respostas, assim, não é do seu tempo não, né, Lisandra? Quem criou o mundo? Quem criou o mundo foi Deus. Para quem Deus criou o mundo? Deus criou o mundo para nós. Para nós quem? Se nós nem temos um dia da criação dedicado para nós, né? Fomos criados no sexto dia. O sexto dia, no judaísmo, já quer dizer o dia da imperfeição, né? No centro da criação estão os luzeiros, e tem outras discussões, estou falando aqui de Gênesis 1, do primeiro relato, né? Como é que a gente conseguiu fazer uma leitura tão antropocêntrica, traduzindo mal os textos do dominar e submeter, e não conviver com, né? Traduzindo mal os textos para justificar um antropocentrismo e, mais do que isso, um androcentrismo, né? É um trabalho difícil, mas que também tem que passar pela catequese. Por quê? Porque muitos desses fazendeiros que estão aí a queimar a Amazônia e a gostar do Pantanal queimando, são de nossas comunidades, passaram por nossas igrejas. E se sentem legitimados com teologias que simplesmente justificam o antropocentrismo. O homem e o macho não é o centro da criação, né? A vida toda é a criação. Uma saída é essa, viu? Nós temos que repensar a nossa teologia. Edmilson, nosso tempo está se excedendo, mas tem uma última pergunta, que, de todas que eu anotei, eu não queria ficar sem responder a última, né? Que é do Teobaldo Witter, que pergunta: como a CFE poderia rememorar as campanhas do desarmamento e fazer com que o tema volte à agenda nacional? Precisa, Teobaldo. Para mim, essa é uma urgência. E eu até penso que, entre os gestos concretos que a gente tem que levar para a campanha do ano que vem, essa ideia da gente criar e fortalecer redes ecumênicas deveria enfrentar a violência contra a mulher. A gente tem que pensar seriamente, não como obrigatoriedade para todas as comunidades, mas a violência contra as mulheres tem que ser, e o desarmamento. E olha que as coisas caminham juntas, né? Nessa pandemia,
quantas mulheres dentro de casa foram vítimas de seus maridos, inclusive com armas de fogo. Precisamos sim, Teobaldo, para mim isso é urgente. A proposta de um evangelho desarmado, de evangelho dialogal, né, de um evangelho de coração, é o único caminho. Eu sei que somos poucos, Teobaldo, e poucas. Mas também éramos poucos naquela campanha 2004, 2005, 2006, né? E olha que o povo do armamento tinha muito dinheiro naquela época. Eu me lembro, Teobaldo, eu estava lá em São Leopoldo e participamos num debate, por incrível que pareça, com os funcionários da Rossi, fábrica de armas, né? Era para ser um debate com o sindicato dos metalúrgicos, mas os metalúrgicos eram controlados pelo pessoal da Rossi, né? Depois Taurus, alguma coisa assim. E eu achei interessante que até com eles foi possível a gente conversar. O argumento que eles tinham, não pode desarmar o Brasil, que nós vamos perder o emprego. Nós vamos perder o emprego. Eles estavam pensando neles, né? Se fechar a fábrica de armas, que era o argumento usado, vamos perder nossos empregos. E a gente lembrava, olha, a Taurus do Paraná já mudou o seu campo de produção, né? Vai estar produzindo capacete de motocicleta, ao invés de produzir armas. Agora, se o Estado financia a indústria armamentista, ela vai produzir mais armas, né? Além de disputar o Estado, nós temos, e no bom sentido da palavra, vamos disputar corações das nossas igrejas, né, Teobaldo? Eu sei que você vai morrer sonhando com a gente. Por isso eu também te admiro muito. Obrigado. Muito obrigado, Edmilson. Certamente nós caminharíamos mais alguns estádios nesse diálogo, né? Mas ficamos por aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela partilha, pela conversa. Eu é que agradeço. Imagino que vai ser lembrada a nossa atividade de amanhã. Ou comento rapidinho? Obrigado, Edmilson. Obrigado, Francisco. Amanhã, no dia 2 de outubro, o nosso diálogo é compromisso de amor e a campanha da fraternidade como prática de diaconia ecumênica transformadora. Realizaremos trabalhos em grupos para aprofundar duas questões. Primeiro, sobre as ações essenciais para o maior engajamento ecumênico com a campanha da fraternidade. Segundo, sobre os desafios que precisam ser enfrentados antes do lançamento da campanha da fraternidade para que ela impacte na sociedade. Muito importante todas as pessoas inscritas participarem. As contribuições serão fundamentadas e fundamentais para o êxito desta campanha da fraternidade ecumênica. Vale lembrar que neste dia 2, amanhã, não haverá a transmissão pelo Facebook, justamente por causa dos trabalhos em grupo. Por isso, eu gostaria de agradecer, em nome da equipe organizadora, a todas as pessoas que acompanharam e acompanham pelo Facebook, reagindo, deram as suas sugestões. Desejamos que esta campanha da fraternidade, que já está sendo trabalhada durante todo esse ano para ter um bom trabalho no início do ano com a Quaresma de 2021, que seja bem participativa, bem acolhida, bem vivida e bem experimentada, para que possa fortalecer o testemunho cristão do diálogo, da unidade e da não violência. E também, aproveitando da oportunidade, gostaria de avisar que os vídeos dos dias anteriores estão disponíveis no YouTube do CONIC e no site da Campanha da Fraternidade pela
CNBB. Na próxima semana serão disponibilizados os textos, algumas das palestras realizadas ao longo desta semana. Gostaríamos também de agradecer aos tradutores em Libras e a Pastoral de Surdo da Igreja Católica Romana, que disponibilizou essas pessoas maravilhosas que estavam nos auxiliando neste diálogo através dos sinais. E para completar esta noite abençoada, gostaríamos de invocar a bênção de Deus, que é a Trindade, para que Ele possa e queira nos abençoar, para que possamos vivenciar isso de uma maneira muito bonita. Eu convido todos os meus irmãos, ministros ordenados e ministras ordenadas que estão participando conosco desta campanha, a estender as suas mãos para que todos nós possamos abençoar a todos e também sermos abençoados por todos em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, através da bênção de números. Que o Senhor nos abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Uma boa noite, obrigado, até amanhã. Um abraço a todos. Tchau, Beuso. E a todos. Boa noite. Obrigado, Edmilson. Boa noite. Abraço a Isaac Souza. Boa noite. Abraço, Edmilson. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Edmilson. Amém. Muito obrigado, Edmilson. Obrigada, Edmilson. Excelente, Edmilson. Isaac, Nelson. Teobaldo, Pedro. Abraço, Gerson. Abraço. Boa noite, Isaac. Muito bom. Né? Leila. Boa noite. Abraço, gente. Abraço, Edmilson. Gente, abraço para vocês. Lúcia, querida. Leila. Beijo. Fome. Edmilson! Boa noite, meninas. Saudades. Edmilson, gente amiga. Muito bom rever o rosto de vocês, viu? Nós também. Saudade, gente. Ana Maria ali também, ó. Joel. Joel aí também, ó. A homem aí. Todo mundo carente de abraço. Nossa, como, gente? Boa noite. Ó, o Pedro aí também, ó. Bezerra. Anitta. Beuso,